10 seres míticos que realmente existiram. Já ouviu falar daquelas criaturas mitológicas que parecem ter saído direto de um conto de fadas ou de um pesadelo? Seres fantásticos, com poderes extraordinários, habitando um mundo além da nossa compreensão. E se eu te dissesse que algumas dessas histórias, esses boatos sobre seres míticos, podem ter sido inspiradas em fatos reais? No vídeo de hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante pelo mundo da mitologia, explorando as origens de 10 seres míticos que, acredite se quiser, existiram, ou pelo menos tiveram suas raízes fincadas na realidade, de unicórnios a krakens, de dragões a ciclopes. Vamos desvendar os segredos por trás dessas lendas, revelando as criaturas e os fenômenos reais que deram origem a esses mitos. Prepare-se para se surpreender, porque a linha entre a realidade e a imaginação é mais tênue do que a gente pensa. Muitas dessas lendas surgiram porque as pessoas não conseguiam explicar o mundo ao redor, transformando criaturas e eventos naturais em narrativas fantásticas que duram até hoje. Então, vem comigo nessa aventura e descubra quais seres míticos têm uma história muito mais real do que você imagina. O unicórnio, uma criatura de beleza inigualável, símbolo de pureza e elegância. Geralmente descrito como um cavalo branco com um único chifre espiralado na testa. O unicórnio encanta a imaginação das pessoas há séculos. Mas de onde veio essa criatura mítica? Será que existe alguma verdade por trás da lenda? A resposta, pode acreditar, pode estar no rinoceronte indiano. Esse animal magnífico, com seu único chifre imponente, pode ter sido a inspiração para os primeiros relatos de unicórnios. Imagine só viajantes da antiguidade encontrando pela primeira vez essa criatura imponente e contando histórias, quem sabe um pouco exageradas, de um cavalo com um chifre mágico. Além disso, o comércio de chifres de narval, uma espécie de baleia com uma presa longa e espiralada, também ajudou a manter o mito do unicórnio vivo. Esses chifres, vendidos como se fossem de unicórnio, alimentaram a crença na existência dessa criatura mágica por séculos. Então, apesar do unicórnio como a gente imagina não existir, a lenda dele tem raízes na realidade, uma mistura de relatos de animais reais, interpretações equivocadas e um toque de misticismo criou uma das criaturas mais icônicas da mitologia. O Kraken, um monstro marinho colossal, capaz de afundar navios com seus tentáculos gigantes. Essa criatura apavorante assombra os pesadelos dos marinheiros há gerações. Mas será que tem alguma explicação para essa lenda marinha? A resposta, meus amigos, pode estar nas profundezas do oceano, no reino da lula colossal. Essa criatura misteriosa, que pode chegar a tamanhos impressionantes, pode ter sido a inspiração para as histórias do Kraken. Imagine um encontro inesperado com essa criatura gigantesca, emergindo das profundezas, seus tentáculos se mexendo. Os marinheiros, apavorados, podem ter exagerado o tamanho e a ferocidade da criatura nos seus relatos, transformando um encontro com uma lula colossal numa batalha épica contra um monstro marinho. A raridade desses encontros, junto com o medo do desconhecido, ajudou a criar o mito do Kraken, uma criatura que continua a fascinar e assustar até hoje. Capítulo 4. O Homem-Lagarto. Histórias de criaturas reptilianas bípedes, escondidas em pântanos e florestas, circulam há séculos. O Homem-Lagarto, uma figura misteriosa, aparece em relatos e lendas de várias culturas. Mas o que pode estar por trás desse mito intrigante? Mais uma vez, os fósseis de dinossauros podem ter tido um papel importante na formação dessa lenda. A descoberta de pegadas e ossos de dinossauros terópodes, com sua postura bípede, pode ter levado à ideia de criaturas reptilianas humanoides. Avistamentos de répteis grandes, como crocodilos e jacarés, em lugares inesperados, podem ter contribuído para a lenda.
A aparência reptiliana e a postura bípede, combinadas com a imaginação e o medo do desconhecido, criaram a figura do homem-lagarto. A escuridão dos pântanos e florestas, lugares geralmente ligados a esses relatos, aumenta o mistério. A falta de visibilidade nesses ambientes pode levar a interpretações erradas de formas e movimentos, transformando animais comuns em criaturas fantásticas. Capítulo 5. O Yeti. O Yeti, também conhecido como o Abominável Homem das Neves, é uma criatura lendária que dizem que vive nas montanhas do Himalaia. Relatos de pegadas gigantes na neve e avistamentos rápidos alimentaram a crença na existência dessa criatura misteriosa. Mas será que existe uma explicação mais realista para o mito do Yeti? Animais como o urso do Tibete e o urso pardo himalaio, com suas pegadas enormes, podem ter sido confundidos com o Yeti. Imagine um urso andando na neve funda, deixando pegadas que parecem incrivelmente grandes e humanoides. O isolamento e as condições extremas do Himalaia também contribuem para o mistério. O acesso difícil a essas regiões limita a observação e o estudo dos animais locais, permitindo que lendas como a do Yeti se espalhem. A neve, que preserva e distorce pegadas, também pode ter ajudado a criar o mito. Pegadas de animais comuns podem ser ampliadas e deformadas pelo clima, parecendo que são de uma criatura muito maior e mais misteriosa. Capítulo 6. O Grifo. O grifo, uma criatura majestosa com corpo de leão e cabeça e asas de águia, cativa a imaginação humana há milênios. Essa criatura híbrida, símbolo de força e vigilância, é importante na mitologia de várias culturas. Mas de onde surgiu essa criatura fantástica? A resposta pode estar, de novo, nos fósseis de dinossauros. Imagine nossos ancestrais descobrindo os fósseis de um Protoceratops, um dinossauro herbívoro com um bico curvado que lembra o de uma águia. A estrutura óssea do Protoceratops, com seu bico grande e corpo robusto, pode ter levado à imagem do grifo. A imaginação humana, sempre procurando explicações para o desconhecido, pode ter completado o resto, transformando os ossos de um dinossauro em uma criatura mítica. A junção do leão, símbolo de força e coragem, com a águia, símbolo de liberdade e visão, pode ter ajudado a criar a imagem do grifo como uma criatura poderosa e majestosa. Capítulo 7. O Minotauro. O Minotauro, uma criatura assustadora com corpo de homem e cabeça de touro, preso no labirinto de Creta, é uma das figuras mais famosas da mitologia grega. Mas o que inspirou a criação desse monstro híbrido? A resposta pode estar nos rituais e símbolos da cultura minoica. Os touros eram animais sagrados para os minoicos, e as lutas cerimoniais com touros eram comuns. Imagine o impacto dessas cerimônias, com homens enfrentando touros furiosos. A figura humana combinada com a força e a ferocidade do touro pode ter criado a imagem do Minotauro. O labirinto, símbolo de complexidade e mistério, pode representar os perigos e as incertezas da vida. O Minotauro, preso no labirinto, pode ser uma metáfora para os medos e as angústias humanas. A criatura híbrida, metade homem, metade touro, representa a dualidade da natureza humana, entre a razão e o instinto. Capítulo 8. A Fênix. A fênix, a ave mítica que renasce das cinzas, é um símbolo de renovação, imortalidade e o ciclo infinito da vida. Mas o que teria inspirado a criação dessa criatura fantástica? Observar fenômenos naturais, como o nascer e o pôr do sol, pode ter contribuído para a lenda da fênix. O sol, que some no horizonte toda noite para renascer de manhã, pode ser visto como uma metáfora para o ciclo da vida e da morte. Algumas aves reais, como o flamingo, com suas cores vibrantes e comportamento incomum,
também podem ter influenciado a criação do mito. A beleza e a raridade dessas aves podem ter levado à crença em sua natureza mágica e sua capacidade de renascimento. A fênix, com suas penas brilhantes e seu ciclo de vida extraordinário, representa a esperança da renovação e a promessa da vida eterna. Capítulo 9. O Ciclope. O Ciclope, o gigante de um olho só da mitologia grega, é uma figura imponente e assustadora. Mas o que poderia ter inspirado a criação dessa criatura fantástica? A resposta pode estar em descobertas paleontológicas. Imagine os antigos gregos encontrando crânios de elefantes anões com suas grandes cavidades nasais na frente do crânio. Sem o conhecimento científico de hoje, eles podem ter achado que essa cavidade era a órbita de um olho gigante. A falta de familiaridade com a anatomia de animais extintos pode ter levado a interpretações erradas e à criação de criaturas mitológicas como o Ciclope. A imaginação humana, sempre buscando explicações, pode ter transformado ossos de animais em monstros lendários. O Ciclope, com sua força bruta e aparência grotesca, representa o poder destrutivo da natureza e os perigos do desconhecido. Capítulo 10. O Dragão de Komodo. O dragão de Komodo, um lagarto gigante que vive nas ilhas de Komodo e Flores, na Indonésia, é uma criatura fascinante e assustadora. Apesar de ser um animal real, sua aparência imponente e seu comportamento predatório ajudaram a manter o mito dos dragões. Imagine os primeiros exploradores chegando nessas ilhas remotas e encontrando esses lagartos gigantes, com suas escamas grossas, dentes afiados e línguas bifurcadas. Não é de se admirar que eles tenham ligado essas criaturas aos dragões lendários. Os moradores das ilhas de Komodo e Flores têm muito respeito por esses animais, considerando-os seres poderosos e místicos. As lendas e histórias sobre o dragão de Komodo são passadas de geração em geração, mantendo vivo o mito dos dragões. O dragão de Komodo, com sua existência real e sua aura de mistério, mostra que a realidade pode ser tão fascinante quanto a ficção. E então, o que você achou desses 10 seres míticos que, de alguma forma, existiram ou tiveram suas origens em fatos e criaturas reais? A viagem pelo mundo da mitologia mostra que a linha entre a realidade e a imaginação pode ser muito tênue. Muitas lendas e mitos surgiram da tentativa do ser humano de entender o mundo, transformando o desconhecido em histórias fantásticas. Criaturas reais, fenômenos da natureza e descobertas arqueológicas foram reinterpretados e ganharam um toque de misticismo, criando seres extraordinários. A mitologia e a ciência muitas vezes andam juntas, mostrando as conexões surpreendentes entre a imaginação humana e o mundo real. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo.